Você está no Pode Observar, o podcast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por aqui, você fica conhecendo melhor a nossa cidade e sabendo dos assuntos que mexem com o seu dia a dia. Olá, estamos começando mais uma edição do Pode Observar, o videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Nesse último episódio de 2024, vamos tratar de orçamento público, mas o nosso foco dessa vez é nas políticas de igualdade de gênero, com o objetivo de reduzir as desigualdades entre homens e mulheres da nossa sociedade. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Observar. Olá, Angélica, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente no podcast do Observatório de Políticas Públicas do TCM, para discutir esse tema importante, porque a discussão sobre o orçamento público sensível ao gênero, mais especificamente sobre as mulheres, tem ganhado grande relevo nos últimos tempos. Também não deixa de ser fruto da mobilização das mulheres para que os direitos conquistados a duras penas, através de muitas lutas e através do tempo, sejam efetivadas com políticas públicas, e para isso elas precisam estar contempladas no orçamento público. Isso é um tema muito importante. Então, e para a gente hoje conversar sobre esse tema, a gente vai receber aqui no Pode Observar, o Tiago Oliveira Chaves. Ele é gestor de carreira da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo. Além de formação em economia, o Tiago é pós-graduado em gestão e controle externo. Ele atua na Coordenadoria de Planejamento da Secretaria da Fazenda Municipal e ele é membro do nosso Observatório de Políticas Públicas, do GT de Regionalização de Orçamento, E, Tiago, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, E, fundamentalmente, por você contar essa experiência que você, como homem, desempenhou aí na Secretaria de Finanças para tratar de um tema tão sensível. Seja bem-vindo, Tiago. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que nossos ouvintes, nossa audiência esteja nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com colegas, que a gente, como sempre digo, foi um trabalho conjunto e a provocação, muitas contribuições vieram de dentro do observatório. Então, estar aqui com vocês, poder compartilhar essa experiência, é um prazer muito grande. Eu espero que todas, todos e todes gostem e possam conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Também quero agradecer aqui a presença do Tiago, colega no GT de Regionalização do Orçamento. E, Tiago, indo direto ao tema, para que nosso ouvinte possa compreender, do que se trata exatamente esse conceito de orçamento sensível ao gênero? Marcos, um dos grandes desafios, inclusive, desse trabalho é justamente a tipificação do que são políticas para mulheres, Então, acho que é o primeiro passo para a gente começar a falar de orçamento sensível a gênero. Esse trabalho, que a gente aqui preferiu chamar de ações sensíveis a políticas para mulheres, para ter um recorte um pouco mais, um pouco menor dessa política, a gente entende que o orçamento sensível a gênero engloba ações, iniciativas de políticas públicas um pouco mais diversas. A gente procurou fazer esse recorte, esse orçamento sensível a mulheres, nada mais é do que um recorte no orçamento, entender, primeiro a gente identificar que há uma diferença do impacto da execução orçamentária entre homens e mulheres, ou seja, o orçamento ele não é neutro. E, a partir daí, entender quais as ações orçamentárias estão relacionadas a políticas para mulheres, e como a gente pode fazer, além da identificação dessas ações, a apropriação do valor que é correspondente a políticas para mulheres. Então, o orçamento sensível a gênero, ou OSG, como eu disse que a gente fez uma restrição um pouco dessa nomenclatura, nada mais é do que a gente procurar identificar e perceber, observar, entender como o orçamento ele faz a diferenciação da alocação de recursos públicos para homens e mulheres. É interessante esse debate, Marcos e Tiago, porque ele tem início lá, fundamentalmente na Austrália, esse debate sobre orçamento sensível a gênero. Aqui no Brasil, nós tivemos uma experiência muito interessante, ela foi liderada pelo FIFEMEA, que é uma organização feminista de assessoramento, fez um trabalho muito interessante no governo, através da análise do orçamento público, na verdade, nos documentos do ciclo orçamentário,
do governo federal, eles fizeram esse trabalho até 2010 ou 2011, né? E a gente, recentemente, eu tive com o Tiago, no encontro nacional, né, que discutiu o orçamento sensível a gênero, e a gente viu a quantidade de experiências que tem no Brasil. Assim, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, na Bahia, enfim, Pernambuco, ou seja, essa acho que já é uma experiência exitosa, no sentido da gente poder discutir o orçamento a partir do enfrentamento das desigualdades, neste caso, uma desigualdade que atinge a maioria numérica da população, que são as mulheres. Então, Tiago, pois não, Marcos? Não, desculpa aqui, não, porque acho que só complementando, acho que também tem, além dessa grande conquista, tem uma coisa importante que é você olhar o orçamento a partir do público que você quer privilegiar, a política pública. Em geral, o orçamento ele é muito feito do lado do gestor, né? Então, divide pelos órgãos, pelas secretarias, etc., para facilitar o trabalho do gestor. Mas quando você identifica o público que precisa ser beneficiado com a política pública, isso é uma grande novidade. Desculpa, não sei, sem querer interromper. Não, mas era isso mesmo, que eu acho que era pegar nesse caminho, que é a dificuldade, inclusive, e a gente percebeu isso, inclusive, nesse encontro que eu tive lá com o Tiago, né? Como muitas vezes você tem, inclusive, que fazer um processo, inclusive, com os próprios servidores, a burocracia, enfim. Por isso que é uma grata surpresa a gente ter essa iniciativa na Secretaria da Fazenda de São Paulo, exatamente, e quando eu brinco, né, liderado por um homem, porque, digamos, a gente percebeu lá, inclusive, que a maioria das pessoas que lideram essas iniciativas nos estados são mulheres, né? Ou seja, você coloca na pauta um debate que é um debate que o que permeia o Estado são as políticas universais, importante, sendo universais, atende homens e mulheres. E quando a gente, né, traz esse debate, né, da necessidade de você ter ações específicas e sensíveis às mulheres, isso acho que coloca a importância disso. No momento que a gente debate, né, reforma tributária, corte de gastos, não é isso? Então, eu acho que eu queria que o Tiago falasse um pouquinho isso, né? Quando a gente está, nesse momento, debatendo orçamento, não no espectro de aumento de investimento das políticas públicas, mas exatamente na redução, muitas vezes, desse investimento, como é que você vê, né, Tiago, essa questão dessas ações específicas, né, sensíveis às mulheres? Esse momento de reforma tributária, né, ele traz uma série de preocupações, né, principalmente quando a gente se refere a políticas públicas, porque esse assunto ele vem também acompanhado, né, de um ajuste fiscal. Então, a grande preocupação é que a gente tenha uma estrutura tributária otimizada, né, mas também mais justa, e isso é um grande desafio. Infelizmente, nas principais discussões de reforma tributária, a gente não vê uma preocupação, né, de falar especificamente de públicos-alvo, né, como o Marcos falou, de agendas transversais, mas a gente espera que, no limite, né, com uma estrutura tributária mais justa, a gente faça com que minorias, né, paguem menos imposto do que pessoas que têm uma renda maior. E isso também acaba impactando mulheres, né, e principalmente mulheres negras, né, porque quando a gente vai fazer a comparação, né, a renda ela vai decrescendo, né, quando a gente vai considerando homens brancos, homens negros, mulheres e mulheres negras. Né. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda uma discussão específica sobre esse recorte, quando a gente fala de reforma tributária, mas acho que também porque a agenda, né, essa agenda, ela está ainda incipiente nas discussões públicas, apesar de a gente ter experiências um pouco mais avançadas em outros países, no Brasil a gente ainda está começando a discutir isso, mas é um momento também de efervescência, né, como você falou no encontro que a gente foi, lá em Brasília, foi um encontro de estados e municípios para discutir o orçamento sensível à gênero, a gente conseguiu ver diversas iniciativas nesse sentido, iniciativas que caminham até de uma forma metodológica paralela, né, para que a gente consiga trazer ainda mais a discussão, né, colocar essa pauta, principalmente como recorte também, em outras discussões, quando a gente fala de tributos. Né. E é importante também, o trabalho que a gente fez teve um foco em identificar a não neutralidade do orçamento nas despesas. Né. Só que é importante também a gente pensar em discutir isso no que se refere a receitas, né, na origem dos recursos, como mulheres e homens são impactados diferentemente no pagamento de tributos. Né? Então, é algo que a gente ainda não começou a fazer em termos de trabalho concreto,
aqui na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria da Fazenda, mas também que já está começando a ser discutido, né, a gente entender como que mulheres e homens são impactados de forma diferente, tanto na receita quanto na execução dos recursos. Né. Acho que era importante para o nosso ouvinte conhecer um pouco de qual foi a metodologia que foi utilizada pela Prefeitura, a partir das discussões que a gente fez no GT, mas qual a metodologia que vocês usaram para construir dentro da proposta orçamentária ali um orçamento sensível às mulheres. Como é que vocês fizeram isso? Quais foram os critérios? Né? Acho que era importante você contar aqui para a gente como é que isso se deu. Legal. É uma parte que eu gosto particularmente, né, de falar, porque a gente operacionalizou isso e porque foi também, envolveu muitos desafios. Antes de falar exatamente na metodologia, falar como surgiu o assunto, né? A gente, no GT do Observatório de Regionalização de Políticas Públicas, a gente também tem o GT de Observatório de Gênero, mas como no GT de regionalização a gente discute mais orçamento, né? A questão foi levantada, né? A necessidade de a gente falar de gênero no orçamento, e a gente começou esse trabalho no GT de regionalização. A gente começou inicialmente pensando, né, a gente tem um trabalho na coordenação de planejamento, que é de integração dos instrumentos de planejamento do município, né, e com ênfase nessa integração com o orçamento. E aí a gente tem mapeado o Plano Municipal de Políticas para Mulheres, né, que é um plano que ele não está mais vigente, mas possui metas que têm um caráter permanente ali, né. E a gente sugeriu, né, começar pelo plano, analisar as metas do plano, identificar o recorte que tinha no orçamento, as ações orçamentárias correspondentes a essas metas. A gente fez um trabalho muito legal, a gente viu que poderia, sim, fazer esse recorte no orçamento, só que a gente deu um passo atrás e abandonou esse referencial teórico, que era o plano municipal, e passou a tentar ter um olhar sobre o orçamento sem qualquer tipo de referencial que justamente nos ajudasse a identificar o que são políticas para mulheres, né, o que abrangia políticas para mulheres. Então, depois desse pequeno percalço, né, a gente volta a introduzir o PMPM, passa a ter também outros referenciais teóricos, como o trabalho que vem sendo executado no governo federal, o Orçamento Mulher, né, algumas experiências também, como aconteceu no governo do estado do Acre, e esse trabalho no Acre teve o apoio da Fundação Tide Setúbal, né, que inclusive tem um material muito interessante, muito importante, que nos ajudou também nesse trabalho de identificação de ações. Então, falando um pouquinho da metodologia aqui, brevemente, nosso trabalho foi identificar ações orçamentárias, no primeiro momento, ações orçamentárias que tivessem relação com políticas para mulheres, relação direta e indireta, né, indireta no sentido de que a ação não era voltada especificamente para políticas para mulheres, esse foi o nosso maior desafio, e também fazer uma apropriação de valor daquelas ações orçamentárias, né? Identificar o quanto daquela ação orçamentária estaria relacionada a políticas para mulheres. E nesse trabalho a gente acabou dividindo essas ações orçamentárias identificadas, né, em 3 grupos. O primeiro grupo foram ações orçamentárias que tinham na sua nomenclatura ali uma referência direta a políticas para mulheres, né, como manutenção da Casa da Mulher Brasileira. A gente entende, então, que é um tipo de ação que é específico a políticas para mulheres. A gente parte também para um grupo em que a gente identificou uma referência a políticas para mulheres no texto de observação das notas de empenho, né? Então, a gente procurou sempre, quando avançava nessa pesquisa, aprofundar e encontrar ações que não faziam alusão a mulheres imediatamente. Então, a gente tem essa pesquisa através de notas de empenho também, a gente aprofunda lá nos confins do orçamento, né, para conseguir identificar essas ações, e depois a gente traz para a nossa análise, volta, né, traz novamente para a nossa análise o Plano Municipal de Políticas para Mulheres, que, através das suas metas, a gente passa a identificar ações orçamentárias que fossem relacionadas. Apesar de a gente falar aqui brevemente, como eu já disse, foi um grande desafio, inclusive com discussões fantásticas no grupo de trabalho, justamente entender, né, o que impacta mulheres, porque no limite, mulheres são impactadas por qualquer tipo de despesa do orçamento, afinal de contas, são parte da população, né? Mas entender o que impacta mulheres no sentido de prestação de serviços, mas o que faz com que impacte políticas voltadas a mulheres, né? No sentido de aumentar o bem-estar de mulheres e reduzir desigualdades.
Então, nesse sentido, o plano municipal, né, o PM, aqui resumindo, ele traz essas referências, ele faz essa restrição para a gente daquilo que é políticas para mulheres, e faz com que a gente vá aí afunilando esse terceiro grupo de ações, né, e fazendo com que a gente tenha um orçamento voltado para mulheres um pouquinho mais realista, né. Acredito que a gente encontrou aí num total, né, quase 3,5 bi voltado para políticas para mulheres. A gente entende que esse valor é maior, mas metodologicamente falando, a gente procurou ser conservador, para que a gente não aumentasse esse valor, não sobrevalorizasse esse valor. E a partir desse trabalho, que a gente entende que é um trabalho inicial, né, um trabalho que nos coloca na agenda de discussões de políticas para mulheres, inclusive com outros entes. A partir dele, a gente fazer aí, desenvolver a metodologia, encontrar novas formas de identificação das ações, e até também fazer com que o nosso orçamento ele passe a ser mais apropriado, né, para recorte de agendas transversais. A gente não quer parar aí, a gente está no momento a partir do ano que vem, de elaboração do PPA, a gente já começa conversas nesse sentido. Então, nosso objetivo é fazer com que a gente tenha outros recortes de agenda transversal, de agendas transversais no orçamento, né? E a nossa ideia também é fazer com que o orçamento seja um pouquinho mais sensível, né? Ele tem um aspecto técnico-contábil muito forte, que é natural, mas a gente brinca que é trazer um pouco mais de coração para o orçamento, né? E tem aí seja um pouco mais fácil a gente fazer essa identificação de ações voltadas a públicos específicos, né? Como eu disse, essas agendas transversais. Eu acho que tem um elemento interessante, né, que eu acho que a gente podia pensar essas despesas em 4 tripés, assim, 4 fundamentos, né. Primeiro, eu acho que é a questão, do enfrentamento à violência, que é onde tem, digamos, políticas específicas bastante estruturadas, assim, na história de São Paulo, inclusive, políticas com início em 89, ou seja, uma política que tem uma perenidade da existência, né, apesar de muitas vezes não contar com recurso, né, que acho que é interessante isso. A segunda, que eu acho importante, é a questão da política de cuidados, que acho que é um elemento importantíssimo, que apesar de estar na assistência, ela tem um forte impacto na vida das mulheres, exatamente até por conta de todas as questões relacionadas à reprodução social da vida. Acho que a terceira questão, que se apresenta também, Thiago, eu acho que é a discussão da autonomia econômica e pessoal das mulheres, né? Que eu acho que como é que a gente tem ações que possam garantir essa autonomia econômica e pessoal. E, por fim, eu acho que as condições das mulheres ascenderem a postos, né? Não só dentro do serviço público, mas quais políticas a gente pode garantir para que as mulheres possam ter acesso ao poder. Acho que são esses quatro ações que acho que a gente precisa sempre demarcar, e eu acho que o PNPM, ele traz bem claro acho que alguns desses. Eu acho que isso, inclusive, é parte assim, do que o movimento de mulheres e o que a ação de gestão, né, de quando houve política para as mulheres, um pouco levou essa questão. Mas o que eu queria te perguntar, Thiago, assim, o que nós percebemos no GT de igualdade, no GT de gênero, é que, apesar de ter recurso, tem muito problema na execução dos recursos. Então, o PILOA desse ano, por exemplo, de 2025, na mensagem para a Câmara, apresenta que haverá 3,4 bilhões de recursos para as ações sensíveis à política para as mulheres. Então, o que eu queria conversar um pouco com você é que não necessariamente a gente ter recurso destinado, né, significa você ter políticas, a efetividade das políticas, que muitas vezes esses recursos não necessariamente, acho que atendem esses 4 pilares aí que eu te falei, né, que eu disse a vocês, né, mas fundamentalmente é como você executa isso, porque na série histórica que nós temos, no nosso GT, é que é baixíssima execução orçamentária, por exemplo, no caso do enfrentamento à violência contra a mulher, que é dramático. Né? São Paulo lidera os índices, por exemplo, de vários crimes, em especial de feminicídio. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que vocês estão pensando, né? Eu sei que não é papel de vocês, mas como é que fomentar esse monitoramento, né, para que esse recurso efetivamente seja executado.
Angélica, acho que é nosso papel, sim, também, né? A partir do momento que a gente cria esse recorte no orçamento, a gente tem que monitorar. Né? Só corroborando com o que você disse anteriormente, né, sobre a importância dessas diretrizes voltadas a políticas para mulheres, a introdução do PMPM traz essas diretrizes para a gente. Né? Era justamente o que a gente precisava, em termos de orientações, para que a gente entendesse não apenas fazer uma identificação de ações, mas entender quais são as diretrizes, né, que estão norteando essas ações. Né? Então, o PMPM ele traz isso para a gente. E em relação à execução, é um desafio, né? A gente até brinquei que o primeiro desafio foi a gente fazer o planejamento, identificar esse recorte no planejamento, e agora sim a gente vai partir para o desafio do monitoramento. É um dia de cada vez, né? Mas acho que o mais importante é a gente ter esse ponto de partida, né? A gente ter um início para poder, porque não tem como monitorar aquilo que não está planejado. Né? Então, a partir do momento que a gente tem planejamento, a gente pensa assim como fazer esse monitoramento. Acho que o primeiro passo é a gente trazer para a discussão os órgãos que são centrais na elaboração de políticas para mulheres, que é a coordenação de políticas para mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a gente que inclusive a Secretaria teve representante lá no encontro, né? Foi muito legal, a gente até brincou que a gente teve que sair de São Paulo para poder conseguir se conhecer. Porque o nosso trabalho aqui, eu costumo dizer que foi um trabalho, está sendo um trabalho centrífugo, né? Principalmente por falta de recursos, mesmo tempo, pessoas, para que a gente conseguisse fazer isso de uma forma mais abrangente. Então, a gente fez esse trabalho primeiro de colocar no papel e, a partir daí, a gente apresentar para a discussão e, como eu disse inicialmente, aberto a críticas, melhoramentos, né, aprimoramentos metodológicos do trabalho como um todo. Então, acho que o primeiro desafio é esse, a gente conseguir conversar com esses órgãos que elaboram políticas para mulheres e ser ainda mais abrangente, a gente conseguir introduzir na discussão aqueles órgãos que executam ações de políticas para mulheres. Acho que o momento ele é muito importante, até por isso a gente também está atento de trazer para a discussão outras agendas transversais, outros públicos alvos de políticas públicas, né, para que a gente, no próximo ano, na elaboração do PPA, a gente consiga fazer uma discussão de fato abrangente com esses órgãos, para que não seja apenas uma contribuição nossa, um olhar nosso, mas para que eles tragam, inclusive, como eu já disse, né, esse desenvolvimento do trabalho. Então, o monitoramento, ele parte da gente colocar os órgãos para participarem do trabalho também. Né? Então, acredito que agora, final do ano, no próximo ano já tem conversas com diversos órgãos sobre diversos temas, mas que no próximo ano a gente consiga realmente colocá-los nessa fase do planejamento, eles indicarem aquilo que eles consideram adequado para fazer uma... Não adianta nada a gente também estabelecer uma série de metas e indicadores, sendo que não tem essa anuência dos órgãos, né? Eles entendem, de fato, aquilo, como que pode ser melhor monitorado, e cada órgão também tem a sua estrutura e a sua forma de fazer esse trabalho. Então, o objetivo é esse, que a gente consiga avançar essa discussão com os órgãos envolvidos, e aí a gente consiga estruturar a melhor forma de monitoramento, né, em sistemas. Já temos sistemas da prefeitura em desenvolvimento, né, o sistema de monitoramento e acompanhamento estratégico é um exemplo, que faz o acompanhamento do programa de metas e também de planos setoriais. Temos sistemas internos da Fazenda também, esse já pensando no monitoramento mais da execução orçamentária. Então, conseguir trazer essa discussão para dentro do que a gente já tem de estrutura e, quem sabe, até criar novas, né, e aproveitar para melhorar essas estruturas também e fazer com que elas trabalhem a nosso favor. Né? Perfeito. E acho também que esse é um trabalho de todo mundo, né? E o observatório ele tem essa qualidade também, né? Porque é um espaço que reúne pessoas do controle externo, no caso do TCM, reúne pessoas do governo, né? Reúne universidades, sociedade civil. A gente tem no GT de regionalização a participação da Fundação TID Setúbal, né? A gente tem a participação de várias pessoas da Fazenda, a gente tem a participação de várias pessoas do Tribunal de Contas. Então, eu acho que, na verdade, você vai formando uma rede, vamos dizer assim, para garantir que as coisas também aconteçam, né? Claro que a função de executar o orçamento é do executivo, obviamente. Sim. Mas aí tem um papel que é da sociedade, que é primeiro a gente conhecer. Acho que é muito feliz essa fala do Thiago, que você só consegue controlar ou só consegue buscar aquilo que já está planejado. Então, estar planejado é um primeiro passo.
E isso é muito importante, por isso é importante explicitar no orçamento que diz respeito às mulheres. Agora, garantir que aquilo aconteça, ou garantir que, inclusive, seja ampliado no tempo, é um esforço que é da sociedade, né, de uma forma geral. E o Tribunal de Contas tem, né, Angélica, inclusive, foi feita auditoria a esse respeito. Isso. Eu acho que, na verdade, a questão da mulher no orçamento e nas políticas públicas tem que ser sensível a todos, né? Aos órgãos de controle, né? ao Poder Executivo, ao Legislativo, à sociedade civil. Né? É você mudar o patamar, né? E perceber que se a gente quer fazer transformação, compreende que existe uma desigualdade, acho que como o Thiago colocou bem, relacionada às mulheres, a forma de transformar isso é criar políticas públicas. Para criar políticas públicas precisa estar no orçamento. Então, seria correto a gente dizer que o lugar de mulher é no orçamento. Não, é isso mesmo, porque eu acho que a gente só passou a conhecer profundamente, estou falando a partir do Tribunal de Contas, a partir de 2 iniciativas que houve, né, tá uma terceira em curso agora, que é a questão dos equipamentos de enfrentamento à violência, que a gente pôde, uma auditoria operacional, que a gente pôde ter uma foto, um raio-x do funcionamento, né, e que, inclusive, a intenção é que haja um plano de ação por parte do Executivo para fazer as correções necessárias para que esses serviços possam trazer efetividade para a vida das mulheres, né. Teve uma outra inspeção sobre pobreza menstrual, que foi muito importante, foi um debate muito relevante, se a gente pensar, né, na rede municipal, né, fundamentalmente na educação, o tamanho da rede e o impacto dessa política, né. Então, de toda forma, como diz o Marcos, a gente tem buscado pautar, né. Então, à medida em que a gente tem hoje, na mensagem do Pilô à Câmara, já apresentando ali os valores que vão ter de política para as mulheres no próximo ano, com certeza esses valores serão auditados e acompanhados pelo Tribunal de Contas. Então, eu acho que isso vai muito em linha. A gente até chegou a conversar com a nossa coordenadora para poder fazer esse debate com vocês. Eu até queria que você falasse um pouco, Thiago, dessa possibilidade da gente ir afinando, junto com a nossa auditoria, até mesmo esse monitoramento. Angélica, como o Marcos colocou muito bem, né, é um trabalho em conjunto. O monitoramento ele é realizado no limite aqui pelo Executivo, né, que faz pelo menos operacionaliza esse monitoramento, mas ele é feito por toda a sociedade civil e pelos órgãos de controle. Né. Eu acho que é fundamental esse trabalho, afinal de contas, é muito legal, né, que esse recorte que a gente fez no orçamento, o trabalho de ações sensíveis a políticas para mulheres surgiu no âmbito do observatório dentro do tribunal, né? E esse trabalho não teria sido possível se não tivesse essa pluralidade dentro do observatório, né? O Marcos sabe quantas reuniões a gente fez, né? Quantas discussões, né, Marcos? E extremamente enriquecedoras e que foram fundamentais para que esse trabalho pudesse ser desenvolvido, sabe? Então, isso também vai ser fundamental para que a gente continue refinando esse trabalho. Como eu sempre digo, foi um pontapé inicial, tem muito a melhorar, e a ideia é que a gente tenha esse escopo inicial para melhorar juntos, né? E a atuação do controle externo é fundamental para isso, para que a gente, inclusive, perceba aquilo que a gente pode melhorar contabilmente, em termos dessa análise, mas melhorar também no monitoramento e aplicação das despesas voltadas a essas políticas, né? Esses monitoramentos que você comentou agora são fundamentais para que haja também, para que quem executa lá na ponta, né, também tenha essa sensibilidade e reconheça a importância de que isso seja principalmente casado com o entendimento do quanto de recursos é necessário e do quanto a gente precisa melhorar ou aumentar de recursos para que a gente continue executando essas políticas, né? Então, o que importa dizer é que nós vamos ter bastante debate ano que vem, viu, Marcos e Thiago? Por quê? Nós vamos ter conferência de política para as mulheres e elaboração do PPA, né? Então, eu acho que isso tudo pode fazer um grande movimento no sentido de que a gente possa, inclusive, aprofundar essa sistemática propostas pela Secretaria da Fazenda. Então, convidar o GT de regionalização a continuar conosco nesse esforço, né, que, aliás, é de vocês,
mas fundamentalmente para que a gente possa fazer a diferença nesse debate das políticas, das ações sensíveis às políticas para as mulheres. Então, a gente chega ao fim do nosso Pode Observar, agradecer ao Tiago. Tiago, muito obrigada, foi muito bom você estar aqui conosco. O Marcos, que esteve aqui conosco, o Marcos coordena, co-coordena o GT de regionalização, já liderou a iniciativa por muito tempo. Convidar vocês a assistir esse podcast, mas também os demais que já foram produzidos aqui pelo Observatório de Políticas Públicas. Convidar vocês, os nossos que nos assistem, a ver nossa produção no portal. Nós temos lá 5 GTs, GT de regionalização, GT de gênero, de educação, de saúde e de urbanismo, para você ver todo esse material que a gente tem produzido no âmbito do tribunal, e convidar você também, se tiver interesse, a compor os nossos GTs. Então, é isso. Obrigada, gente, e que vocês continuem nos assistindo. Obrigado, Angélica. Obrigado, Tiago. Valeu, gente. Foi um prazer.